Entre histórias, palavras e novos mundos. Autores e livros. Web Rádio Universitária UFD-Par. A literatura tem uma capacidade muito particular: transformar experiências, sentimentos, lugares e personagens em palavras que permanecem. E quando falamos de literatura produzida no Piauí, estamos falando também da nossa própria história, da nossa cultura e das diferentes maneiras de enxergar o mundo a partir daqui. No Autores e Livros, na Rádio Universitária UFDPA, nosso espaço é justamente para conhecer os escritores, as obras e as vozes que ajudam a construir a literatura piauiense. E é o nosso convidado de hoje, possui uma trajetória que passeia por diferentes formas de expressão literária, poesia, conto, crônica, romance e literatura de reflexão religiosa. Nascido em Piripiri, em 1978, e hoje cidadão parnaibano, Josiel Barros construiu, em Parnaíba, uma trajetória que reúne mais de uma década dedicada à literatura. Professor de língua portuguesa, graduado e pós-graduado na área, bacharel em Direito, poeta, cotista e romantista, Josiel iniciou sua trajetória literária em 2010 e, desde então, publicou obras que percorrem temas como o amor, a fé, as relações humanas, o cotidiano e as condições da existência, as contradições da existência. Em 2026, chega às livrarias Toda a Carne é Erva, Contos, sua publicação mais recente, uma obra que reúne história marcada pela fragilidade humana, pela perda, pela violência e pela transitoriedade da vida. É uma satisfação recebê-lo aqui no Autores e Livros. Seja muito bem-vindo, Josiel, à Rádio Universitária UFDPA. Eu quero agradecer demais esse momento tão importante, né? Essa abertura que a Rádio Universitária UFDPA faz a todos os escritores piauienses, escritores que vivem da função de escrever e trabalhar de uma maneira esmerilando a palavra, trabalhando com a palavra. Então, é um momento muito importante. Uma boa tarde a todos os ouvintes e estamos aqui abertos aos questionamentos, um bate-papo literário, segundo o que eu achar melhor acontecer. Então, vamos começar com as perguntas. Josiel, antes de falarmos dos livros, gostaria de começar pelo escritor. O que havia dentro daquele Josiel que, em 2010, decidiu publicar A Barca e o Farol? E em que momento você percebeu que a literatura não seria apenas uma atividade eventual, mas passaria a fazer parte da sua vida? Eu acredito que a minha função pública, enquanto professor de língua portuguesa, me ajudou bastante nesse processo, porque eu comecei a estudar os autores, ler os livros, e aquilo foi me encantando, a palavra foi me encantando. E eu percebi que o meu as pessoas que estavam ao meu redor viviam situações parecidas com as situações retratadas em livros, e eu poderia muito bem fazer a mesma coisa. Então, a Barca e o Farol, ela vem com essa pegada, né, de olhar o social, olhar a vida em torno, as fragilidades humanas. O tema não é novo, para você ver, né? Desde 2010 eu trabalho essa fragilidade, essa vulnerabilidade. Então, as palavras elas foram inquietantes e me levaram a escrever este meu primeiro livro. Certo. Você é professor de língua portuguesa e também escritor. De que maneira essas duas experiências se alimentam? O professor, ele influencia o escritor, ou muitas das vezes é justamente o escritor que acaba transformando a maneira como você olha para a língua e também para os seus alunos? Natália, como eu antecipei, realmente é uma via de mão dupla. Enquanto professor, eu alimento esse ser que é o escritor, enquanto escritor também faço o alimento deste ser que é professor. Na verdade, os meus contos, as minhas histórias, eu faço meio que um experimento social. Eu levo para meus alunos primeiro, eu vejo o feedback deles, como eles reagem às histórias, às personagens, à ficção. Então, aquele olhar, aquela atenção, aquilo me dá um feedback e uma segurança de que eu estou fazendo o que é certo. Então, às vezes,
de repente pode acontecer de não causar aquele impacto. Aí eu: "Opa, eu preciso mudar esse texto, eu preciso mudar essa personagem, essa trajetória, essa ficção precisa melhorar neste ponto, a frase precisa ser mais curta". É esse momento em que eu levo essa literatura experimental, a princípio, para os meus alunos e tenho esse feedback da juventude, né. Então isso é muito importante e tem sido, assim, a base da minha literatura. Então eu faço meio que um experimento antes de chegar à publicação. Certo. Ao longo da sua trajetória, você passou pela poesia, pelo conto, pela crônica, pelo romance e também pela literatura de reflexão religiosa. O que leva um escritor a mudar de gênero e a história que pode determinar a forma, ou é o próprio escritor que sente a necessidade de experimentar novas possibilidades? As 2 respostas estão, do meu ponto de vista, estão corretas, né. A história nos leva a escrever, a mudar o gênero. Há histórias que requer que seja poema, né. Há histórias que requer que seja um conto, há outros que requer que seja um romance. Então, tudo isso, a história, ela ajuda muito na formação do novo gênero, daquilo que eu vou escrever. E também o escritor, né, eu penso: "Poxa, eu quero escrever, de uma maneira mais alongada, então vou para um romance, eu quero trabalhar algumas temáticas, eh, de maneira mais densa". Por exemplo, no livro Por Todas as Partes do Meu Coração, é uma obra ambientada aqui em Parnaíba, né, é um amor entre Olivia e Rubens, e esse amor ele nasce em cima do Hotel Delta, que nesta obra, eu vou chamar de Hotel Testa Branca, né, em homenagem ao nascimento da nossa cidade, Parnaíba, né. Então, como eu gostaria de trabalhar uma temática, falavam sobre nazismo, então uma temática um pouco mais alongada, obviamente que em contos não ficaria tão legal, né. A questão do suicídio, então uma temática muito sensível, que uma das personagens quer vivenciar, mas o amor termina recuperando essa possibilidade, né, triste possibilidade para essa personagem. Então são temáticas mais alongadas, então é necessário que o escritor, ele se depare e pense: "Poxa, eu preciso estender a narrativa, eu preciso construir melhor os espaços, as frases, o diálogo", então parto para um romance, né. Então quando eu vou escrever histórias mais rápidas, claro que eu vou para o conto, então e o conto tem essa natureza da fragmentação, então isso é muito bacana. Eu gosto muito de escrever contos por causa disso, essa fragmentação das histórias. O amor aparece de diferentes maneiras em títulos, como Para Sempre o amor entre dentes, lábios e língua, por todas as partes do meu coração. O que existe no amor que faz dele uma matéria literária tão inesgotável? E o que a literatura consegue dizer sobre o amor que talvez a vida cotidiana ela não consiga? Essa pergunta, Natália, é muito, muito importante, eu gostei bastante dela. Eh, eu acho que a sua natureza é paradoxal. O amor tem essa natureza paradoxal, né. Já dizia Luís Vaz de Camões, né: "O amor é fogo que arde sem se ver, é ferida que dói e não se sente, é um contentamento descontente, é a dor que desatina sem doer". Então esse paradoxo é muito forte. Então a gente vê, por exemplo, O Amor de Perdição, do português, né, Camilo Castelo Branco, ali você tem, assim, ó, a tragédia por causa do amor, né. Olha que coisa, o amor, um sentimento tão nobre, tão belo. Aí você tem o Simão Botelho, né, e a Teresa Albuquerque, que se amam, mas as famílias estão intrigadas, aquela ruptura entre as famílias. Então ela termina sendo mandada para um convento, é prometida a um primo, ela não quer, vai para o convento. De repente, o Simão, que é o apaixonado por Teresa desde a adolescência, os 2 são, um pelo outro, ele desafia o rapaz para um duelo e ele termina tirando a vida desse rapaz, né, no duelo, do primo de Teresa, e ele é condenado, ele é mandado para o exílio, e Teresa é mandado para o convento. Quando Teresa sabe da notícia de que ele foi mandado para o exílio, olha que coisa, ela vai definhando de tristeza, de saudade, adquire tuberculose, termina falecendo. Essa informação chega para Simão, que já está no navio. Então ele também adoece de aquela nostalgia, né, e ele termina morrendo por isso. Mariana, que é uma outra personagem que amava o Simão em segredo e resolveu acompanhá-lo,
pula do barco, pula do navio. Olha que tragédia, né? O amor. Então, essa natureza de que aquilo que nos faz bem também pode nos levar, né, para uma tragédia. Então, essa natureza, esse paradoxo, isso é muito literário, por isso que é bem evocado. Eu termino lembrando de Carlos Drummond de Andrade, quando ele fala naquela quadrilha, né? Ele diz assim, ó, João amava Teresa, que amava Raimundo, que amava Maria, que amava Joaquim, que amava Lili, que não amava ninguém. Ele faz uma sequência, né, de pessoas que amavam e para Lili que não amava ninguém. De repente, João vai para os Estados Unidos, Raimundo, ele tem um problema lá, Maria, ela fica para tia, Teresa vai para o convento, e Lili é a única que se casa. Ela não queria namorar ninguém, mas ela é a única que se casa com o J. Pinto Fernandes, que não tinha entrado na história. Então, essa perspectiva, essa perspicácia do amor que leva os corações, ou à tragédia, ou à felicidade, e isso é muito literário. Então, acredito que seja esse o elemento que faz com que as obras literárias, escritores se deparem, ponham seus pontos de vista nesse sentimento tão enigmático, tão paradoxal, né? Poderia assim dizer. Você nasceu em Piripiri, mas construiu sua trajetória literária em Parnaíba, cidade que inclusive lhe concedeu o título de cidadão parnaibano. O quanto Parnaíba entrou na sua literatura, não apenas como um espaço físico, mas como experiência, memória, relações e também inspirações. Parnaíba, ela é um centro poético. Parnaíba, as ruas, suas praças, seus centros históricos, tudo isso revela poesia, revela memória, revela literatura, né? Os seus escritores, seus poetas, essas ruas, elas têm esse cheiro, têm essa áurea, né? Tem essa pegada literária. Então, isso, para quem é escritor, que vive nesse cotidiano, se aproveita muito desses espaços, no sentido de que eles passam a fazer parte da sua própria escrita. Quando você enxerga personagens transitando nas ruas da Parnaíba, porque a rua da Parnaíba, ela tem esse cheiro bom de literatura, ela tem essa possibilidade, ela faz com que o escritor se sinta bem em escrever. Parece assim algo que atrai, né? Um imã que atrai o escritor a escrever. Então a literatura, a minha literatura, ela está muito focada em Parnaíba. Por exemplo, este livro aqui, olha, Homens, Sombras e Sobras, são contos também, e eu tenho muitos contos que relatam eh, experiência dos personagens, a vida do personagem nas ruas da Parnaíba, nas praças da Graça, né? Ali, União Caxeral, né? O prédio da União Caxeral, as ruas, a Avenida São Sebastião. Então, a Parnaíba nos faz respirar literatura. Então, isso é importante demais para quem escreve. E quando olhamos para a literatura produzida no Piauí hoje, o que você enxerga? Temos uma produção literária capaz de dialogar com o Brasil inteiro? E quais são, na sua visão, os principais desafios para que os escritores piauienses sejam mais conhecidos e lidos dentro e fora do estado? Eu acredito que nós podemos sim, já estamos fazendo isso, esse diálogo com outras regiões do país. Não é fácil, nunca foi, né? Escrever sempre é um desafio, ser escritor sempre é estar sozinho, não só no ponto de vista da escrita, mas às vezes na própria divulgação de sua obra. Então, talvez o grande desafio para o escritor parnaibano, piauiense, seja a circulação de suas obras, tá? Mas eu já vejo, assim, a literatura piauiense ganhando uma voz muito firme. Nós temos pessoas, instituições, fazendo um trabalho muito maduro, sobre literatura. Então isso ajuda muito. Por exemplo, você tem o Salipa, a Fundação Dom Quixote, né, do Cássio, dirigida por Cássio Nunes, que faz esse trabalho, faz o Salipa, faz o Salipe, faz vários salões de literatura, eh, em todo o Piauí, em várias cidades do Piauí. A gente tem o Felipe, a Feira Literária dos Autores Piauienses, que é feita em Teresina, que abraça, eh, não interessa de qual cidade você é abraçado
por esse evento. Você tem um evento na Barra Grande, uma feira de literatura muito importante, da minha amiga, encabeçada por minha amiga, Josilene Neres. Você tem o corredor literário aqui em Parnaíba, o Klaus e a Arline é das mentes por trás desse evento. A própria Academia Parnaibana, ela faz um movimento muito interessante, né, um movimento chamado Academia Viva. Então vai às escolas, vai às praças, convida alunos. Então esse movimento, ativa, a literatura piauiense, dá visibilidade ao escritor. O que a gente está precisando, assim, um pouco mais de apoio público, né, para divulgação das obras, circulação da obra, confecção da obra em si, não é barato escrever. Então são desafios que precisam ser superados, né, mas já há muitas boas intenções, e projetos que nos ajudam a levar a literatura piauiense a locais diferentes, né. A própria rádio FDPar, que vocês abriram esse espaço, é algo fenomenal, vai atingir várias pessoas que não têm acesso à literatura piauiense. De repente, vai estar conhecendo um Josiel Barros, um Cláudio Arline, um Marcelo Silva. Então, isso é muito importante, eu considero. Verdade. Estamos conversando com o escritor Josiel Barros, uma voz que vem construindo uma trajetória bastante diversificada dentro da literatura piauiense. E é é o nosso primeiro bloco, conhecemos um pouco do escritor, sua trajetória e sua relação com a literatura e com Parnaíba. Agora vamos mergulhar um pouco mais profundamente em sua produção. Porque escrever também é olhar para o ser humano. É transformar conflitos, sentimentos, perdas, desejos e contradições em personagens, histórias e palavras. E é justamente por esse caminho que vamos continuar a nossa conversa no Autores e Livros. Em 2026, você lança Toda a Carne é Erva, Contos. O próprio título, ele já carrega uma imagem muito forte e remete à ideia da fragilidade e da transitoriedade da existência. O que está por trás desse título e que convite você gostaria que o leitor ele recebesse ao abrir o livro? Eu gostaria muito que o leitor se deparasse, eh, com a sensibilidade, a empatia. Quando eu trato esses contos de Toda a Carne é Erva, essas personagens, elas sofrem opressões, elas sofrem invisibilidades, apagamentos, elas são oprimidas pelo poder público, elas são oprimidas por pessoas de mau caráter. Então, quando, o meu interesse é que o leitor se depare com essa literatura e diga: "Poxa vida, eu conheço alguém que está sofrendo isso. Poxa vida, eu consigo me identificar na figura de Madalena". Essa menina que em busca do amor termina, sendo, manipulada. Eu consigo eu quero que o leitor olhe para esse livro e veja na figura da menina de 9 anos vendendo doces, pé no chão, vulnerável. Ela entra na casa de um homem, o que vai acontecer nessa casa? Eu quero que os leitores entrem nessa leitura e enxerguem um ajuntamento, um assentamento, que sofrem apagamentos sociais. Então, eu quero que as pessoas percebam, que há fragilidades humanas em todos os campos, né. Essa literatura que eu escrevi aqui são contos, mas são estilos diferentes. Então, eu trago conto distópico, conto simbólico, conto dramático, conto policial, mas sempre nessa pegada da da fragilidade humana, né. Um livro que me empolgou muito para escrever isso, sempre me empolga muito, é Vidas Secas, de Graciliano Ramos, né. Então a gente vê ali um apagamento, um sofrimento, uma opressão, constante naquelas personagens. E de algum modo eu trago isso para as minhas personagens, que são personagens que comunicam-se com a realidade do país, infelizmente. Você apresenta essa nova obra como uma reunião de histórias marcadas pela fragilidade humana, pela perda, pela violência e pelas contradições da experiência humana. Por que essas zonas mais difíceis da existência despertam tanto seu interesse como escritor? A gente que é escritor, a gente, tem meio que um compromisso social também, não é?
A literatura, ela comunica-se, ela comunga com a realidade. Então, a intensidade dessas opressões, dessas invisibilidades, elas não podem, no meu ponto de vista, ficar, eh, aquém, da literatura, tem que participar da literatura, né. Como eu falei para você, a questão de Vidas Secas, quando eu vejo, por exemplo, Fabiano, jogando ali com o soldado, sendo que é obrigado a jogar com o soldado, perde o dinheiro, depois ele é espancado pelo soldado, depois é preso. Então há toda uma opressão. Quando eu vejo o filho mais novo, o filho mais velho, são pessoas que sem nome, né. Então Graciliano Ramos já despertava para descrever essa natureza social, essa coisa humana, essa empatia, né, que o leitor deve ter pela personagem. Então aquele processo de isomorfização dessas personagens é muito forte. E de alguma maneira, a gente vai também percebendo isso no nosso dia a dia. Eu olho para o vizinho, eu passo na rua, eu vejo uma matéria no jornal, então tudo isso vai, comungando para o mesmo lado, para a mesma literatura, né. Então, é isso. Você já escreveu romances, poemas e contos. No conto, existe uma espécie de economia de palavras, e em poucas páginas é preciso construir uma atmosfera, personagens e muitas vezes provocar uma reflexão. O que o conto permite ao escritor que talvez o romance ele não permita? Você tem toda a razão. Sua pergunta já dá uma resposta, né. O conto ele tem essa natureza veloz. O escritor argentino Júlio Cortázar, ele dizia que o romance você vence por pontos, né, devagarinho, né, mas o conto não, é por nocaute, é veloz, é rápido. Então essa natureza do conto me atrai muito, né. No romance eu posso escrever personagens que vão transitar ali só mesmo para cumprir um determinado papel e desaparecer. No conto, eu já tenho maior cuidado, devo ter maior cuidado com a personagem, com aquilo que eu vou dizer. A frase, ela tem que dizer mais do que numa frase como um romance. Romance eu tenho maior liberdade, tenho mais espaço, diferente do conto, que eu preciso de frases mais curtas, mas frases certeiras. Porque eu preciso trabalhar no leitor, não é só a história, é uma sensação. Eu tenho que despertar no leitor um sentimento. Eu tenho que fazer com que a última frase do conto, ecoe no leitor. O leitor vai dizer: "Meu Deus, só falta uma frase, como é que vai acabar essa história?". Então é nessa frase é que tem um pulo do gato, é um nocaute acontece nessa frase. Então essa natureza, eu acho bela, do conto me atrai muito. Então, esse trabalho, certeiro com a palavra. Quem escreve sobre pessoas e sobre a vida, inevitavelmente parte de alguma maneira daquilo que observa ao seu redor. Onde termina a realidade e começa a ficção na sua literatura, e há personagens ou situações que nasceram de algo que você presenciou, que ouviu, viveu. Eh, o olhar do escritor, do poeta, é um olhar sensível. Andar na rua não é apenas ir comprar uma fruta na feira. É também perceber o movimento. É também perceber a realidade subjacente, a realidade que está, permeando nesses ambientes, né. Para você ter uma ideia, este livro aqui, Por Todas as Partes do Meu Coração, que é este romance, o que me motivou a escrevê-lo a princípio foi uma triste história de um rapaz que eu conheci. Ele foi Ele era filho de uma mulher e essa mulher não queria criá-lo, deu para minha tia. Naquela época, a adoção é brasileira, né, e aos 3 anos de idade, a mulher quis o filho de volta, né, então, pegou a criança e a levou para Teresina. Esse menino cresceu e entrou numa facção, né, é um tema muito entra numa facção e ele acaba sendo preso e quando ele sai, ele encontra uma mulher, uma garota, ele se apaixona por ela e ele quer sair da facção, mas não pode. As pessoas, né, os faccionados lá dão um prazo para ele, são 6 meses, para ele repensar na atitude dele, porque ele não poderia sair. Então ele leva essa história para a família e antes de sair ele diz: "Olha, eu vou falecer,
mas eu quero que vocês deixem meu corpo próximo, à casa da minha sogra. Então quando ele retorna depois, que ele não volta atrás, então ele foi recuperado pelo amor, né, o amor de uma mulher o salvou, tá. Então por todas as partes do meu coração, trata essa história. Infelizmente esse jovem, chamado Samuel, ele acaba falecendo, né. Então esse texto aqui é baseado na história de Samuel. O final era um final triste, seguindo essa perspectiva. No entanto, eu termino mudando, eu dou um final feliz. A história de Olivia e de Rubens, né, aqui é representado por Rubens. Então, eh, o entorno do escritor ajuda o escritor a ter essa visibilidade, essa visão que muitas vezes passa desapercebido pela pessoa que não tem o olhar prático da escrita, não é. Então, a mente absorve essas informações e aí parte pra criatividade. Você foi recentemente eleito para ocupar a cadeira número 31 da Academia Parnaibana de Letras. O que representa esse momento na sua trajetória e que responsabilidade você sente ao passar a integrar uma instituição que tem justamente entre suas missões preservar e fortalecer a memória da literatura de Parnaíba? Eu me considero, assim, uma pessoa abençoada por esse momento, né. A professora Lígia Ferraz, uma professora muito querida em Parnaíba, eu vou sucedê-la enquanto professor, então me sinto muito honrado por essa sucessão e, ao mesmo tempo, dizer que, tenho muitas responsabilidades a cumprir a partir de agora. Você já cumpria mais ainda agora, porque a Academia Parnaibana de Letras é um organismo vivo que trabalha a palavra, trabalha a literatura, e a intenção é manter essa memória ativa, essa memória literária, poética, para os futuros leitores. Então, eu tenho muitas responsabilidades a cumprir daqui em diante e, ao mesmo tempo, me sinto muito honrado com essas responsabilidades. Depois de tantos livros e de uma trajetória que continua crescendo, existe ainda algum livro que você sente que precisa escrever? Alguma história que ainda está esperando o momento certo para virar literatura? Olha, eu quero muito, Natália, escrever ficção cristã. Tenho muita vontade. Eh, a minha literatura, ela, se você observar as escritas, vai ter muito esse aspecto meio que religioso aqui e ali, mas não é literatura, é ficção cristã. Eu estou com uma obra que eu ainda não dei o nome para ela, por enquanto estou chamando de O Vale de Ossos, né, O Vale de Ossos, que aponta para uma ideia apocalíptica de um mundo atacado por seres meio mitológicos, destroem todo o Brasil, e esses eventos acontecem no Piauí, e essas personagens elas transitam, o refúgio dela vai ser delas aqui em Parnaíba. Então tem meio uma pegada, uma ficção cristã nessa, mas ainda não é aquilo que eu pretendo escrever. Mas esse texto, que eu estou no processo de revisão, espero sair em breve, que esse texto sair em breve, traz essa natureza, né, que eu gosto de escrever, um mundo fantástico, insólito, aquele mundo que aponta para a realidade fantástica, né. Então eu acho bem legal isso. Josiel, nossa conversa poderia continuar por muito mais tempo, porque uma trajetória literária construída ao longo de tantos anos certamente guarda muitas outras histórias. Hoje nós tivemos a oportunidade de conhecer um pouco mais do escritor, do professor e principalmente do homem que escolheu a palavra como uma das formas de compreender e interpretar o mundo. Uma trajetória que começou em 2010 com Abarque e o Farol e que chega em 2026 com Toda a Carne é Erva, passando por diferentes gêneros, temas e experiências, e talvez seja justamente essa diversidade que melhor defina a literatura, a possibilidade de olhar para a existência por diferentes ângulos. Josiel Barros, muito obrigada pela sua presença, pela conversa e por compartilhar conosco um pouco da sua trajetória e da sua literatura. Desejamos muito sucesso nos próximos projetos e, é claro, muitos outros livros pela frente. E você que nos acompanhou,
Fica o convite, conheça, leia e valorize os escritores que produzem a literatura aqui no Piauí, porque conhecer a literatura de um lugar também é uma maneira de conhecer a sua gente, a sua memória, sua cultura e a maneira como esse lugar enxerga o mundo. Esse foi o Autores e Livros da Rádio Universitário UFDPA e até o próximo encontro com a literatura.